Olá, boa noite. Em grande expediente, o vereador Evandro Meirelles comemora a reeleição. Comemoramos aí a nossa reeleição com uma expressiva votação de 2.291 votos, né? Isso reflete no trabalho que nós temos no nosso gabinete, com quase 2.000 demandas da população. Vereadores eleitos comentam suas prioridades para o próximo mandato. A gente tem dois principais focos dentro desse nosso mandato, que vai ser, o principal é a saúde, inclusive estava no meu material, na parte inicial, e também o empreendedorismo com a busca pela desburocratização. O TAP dá mais voz para os presidentes de bairro, dá mais estrutura para as associações de moradores, que eu acredito que é muito importante, né? As associações terem mais estrutura para dar aos presidentes o poder e a voz para lutar pelas melhorias de cada comunidade. As nossas prioridades é trabalhar pelo povo, né? Então, trabalhar na área do esporte, na área do lazer, fazendo com que a nossa saúde aqui de Passo Fundo seja melhorada, trabalhando junto com o nosso prefeito Pedro Almeida, que foi reeleito. Em sessão plenária, vereadores rejeitam projetos sobre transparência em gastos com publicidade. E no Outubro Rosa, alerta para a prevenção ao câncer de mama. As mortes por câncer poderiam ser evitadas se as mulheres fizessem a mamografia. O vereador Evandro Meirelles foi o orador do grande expediente na sessão plenária desta segunda-feira. Ele comemorou a reeleição e destacou algumas leis de sua autoria. Evandro Meirelles foi reeleito ao seu terceiro mandato consecutivo. No grande expediente, comemorou a vitória e o aumento gradativo no número de votos. Em sua primeira eleição foram 1.425 votos, na segunda, 1.609 e no pleito do último fim de semana, 2.291 votos. Claro que foi um grande expediente comemorativo, de alegria, né? Comemoramos aí a nossa reeleição com uma expressiva votação de 2.291 votos, né? Isso reflete no trabalho que nós temos no nosso gabinete, com quase 2.000 demandas da população, mais de 1.600 pessoas cadastradas, né, no nosso gabinete. Então, o resultado foi ontem, né, desse trabalho que nós fizemos para a nossa população, um trabalho sério, transparente, de retorno, o que pode, pode, o que não pode, não pode, com muita honestidade. Ele também destacou algumas leis de sua autoria, como foi o caso do projeto de obras em desacordo com o plano diretor, que isso impactou diretamente a nossa população, das pessoas que têm os seus imóveis irregulares por causa de 20, 30 centímetros, por causa de um puxadinho, hoje poderão regularizar, e isso faz com que gire a cadeia econômica nos imóveis. Então, vários trabalhos prestados, e um dos trabalhos que nós sempre fizemos com a nossa população, um trabalho de retorno e de resultado. E aqui também aproveitei o grande expediente para parabenizar a nossa equipe, nosso chefe de gabinete, Alex Gomes, os meus assessores, Jerônimo Lete, Thiago Apolinário, né, que é um gabinete qualificado, onde tende a atender as pessoas da melhor forma possível, dando atenção, dando aquela orientação, e é isso que as pessoas precisam. Então, estamos muito contentes, usemos do grande expediente para isso, e além disso ainda abrir espaço para vários colegas vereadores também se pronunciarem, aqueles que se reelegeram, aqueles que não se reelegeram, mas também deixaram a sua marca, contribuíram com o seu trabalho. Então foi um momento de muita emoção também nesse nosso grande expediente. E hoje também vamos ouvir 3 vereadores eleitos para 2025. Iriel Saquete fez 1.595 votos pelo Podemos e, aos 26 anos, será o vereador mais jovem da legislatura. Nosso trabalho ele vem de muito tempo, né? Desde o mandato do meu pai, né? 2 mandatos dele aqui em Passo Fundo, a minha primeira eleição lá em 2016 com 18 anos, né? Onde eu concorri, fiz 865 votos e fiquei na suplência. Na eleição passada, onde eu fui o 12º mais votado e não me elegi por causa do quociente eleitoral, né? A regra da legenda no meu partido, eu fiquei fora, mesmo fazendo 1.254 votos. E a nossa trajetória, né? Trabalhando tanto com o deputado Maurício Zedric, lá em Brasília, onde trouxemos mais de 5 milhões de
reais para investimentos aqui na cidade, até chegar, né, no último ano também na Coordenadoria Regional de Saúde, onde ficamos um ano à frente, e agora, né, nessa eleição, né, com esse grande resultado, 1.595 votos, o qual eu agradeço, aproveito essa oportunidade para agradecer todos esses eleitores que confiaram aqui num jovem de 26 anos que está muito dedicado e preparado para representar vocês. A gente tem dois principais focos dentro desse nosso mandato, que vai ser, o principal é a saúde, inclusive estava no meu material, na parte inicial, e também o empreendedorismo com a busca pela desburocratização. Agora vamos ouvir Felipe Manfroy, eleito pelo PSD com 1.182 votos. Muito feliz de ter essa oportunidade de falar hoje aqui na TV Câmara como vereador eleito. Eu vim me preparando muito para esse momento, né? Eu sou presidente lá do bairro Berthier desde 2018. Vim construindo uma liderança comunitária junto com toda a diretoria lá do bairro. E nos últimos 3 anos eu fui convidado para ser o coordenador de todas as associações de bairro na prefeitura junto ao gabinete do prefeito Pedro. Tivemos uma atuação muito forte junto com as lideranças comunitárias de Passo Fundo, na organização do programa Bairro a Bairro, do programa Prefeitura Mais Perto e de levar a prefeitura para mais perto das comunidades. Então foi esse o meu trabalho, foi essa a minha principal pauta na minha campanha e eu acredito que foi muito isso que me levou a ter essa grande vitória e também a capacidade de dialogar com o público mais jovem, que está muito afastado da política e que viu em mim uma representação também para a juventude de Passo Fundo. Tenho muito em mente o que eu mais falei, né, durante a campanha, que é de valorizar as lideranças comunitárias, lutar por dar mais voz para os presidentes de bairro, dar mais estrutura para as associações de moradores, que eu acredito que é muito importante, né, as associações terem mais estrutura para dar aos presidentes o poder e a voz para lutar pelas melhorias de cada comunidade e também ampliar a participação dos jovens na política, né, mediante políticas públicas que incentivem isso também. E o último entrevistado de hoje é Edson Nascimento, também conhecido como Negão da Padaria. Ele foi eleito pelo PP com 1.359 votos. Primeiramente, quero fazer um agradecimento aqui a Deus. Gisele, a nossa conquista desses 1.359 votos, a gente agradece em especial e primeiramente a Deus. Porque se não fosse Deus, a gente não teria chegado a esse momento aqui de poder assumir esse mandato, poder estar aqui dia 1º de janeiro. Então, a nossa prioridade é agradecer a Deus. E nós queremos fazer um excelente mandato aí que a gente possa trabalhar para as pessoas verdadeiramente com as portas do gabinete abertas. As nossas prioridades é trabalhar pelo povo, né? Então, trabalhar na área do esporte, na área do lazer, fazendo com que a nossa saúde aqui de Passo Fundo seja melhorada, trabalhando junto com o nosso prefeito Pedro Almeida, que foi reeleito. Então a gente quer fazer um excelente trabalho aí para que as pessoas tenham um gabinete que elas possam dizer o gabinete do Negão da Padaria é o gabinete que a gente pode procurar e vai estar com as portas sempre abertas. E depois do intervalo, vamos repercutir a ordem do dia da sessão plenária desta segunda-feira. O DETRAN-RS é responsável pela gestão das políticas de trânsito no estado, atuando pela segurança dos gaúchos. Com apenas 712 servidores, o DETRAN-RS gerencia diretamente um universo de mais de 5 milhões de condutores e o controle de toda a vida útil de uma frota de mais de 7 milhões de veículos, desde o primeiro emplacamento até a desmontagem ou reciclagem. Mais do que isso, com seus serviços e ações de educação, cuida dos 11 milhões de gaúchos. A prestação de serviços ligados à CNH e aos veículos é feita por meio de 1.500 empresas credenciadas. São os CFCs, Centros de Formação de Condutores, os CRVAs, Centros de Registro de Veículos Automotores, CRTs, Centros de Remoção e Depósitos, CDVs, Centro de Desmanche de Veículos e as fábricas e estampadoras de placas. Eles prestam serviços em todos os cantos do nosso estado. Essas empresas da iniciativa privada empregam 13 mil profissionais, mas a rede de profissionais cadastrados e aptos que atuam conosco é muito maior, cerca de 30 mil. Mirando o futuro e pensando nas pessoas, o DETRAN-RS tem como compromisso maior servir o cidadão, que para nós está sempre em primeiro lugar.
Detran RS, 25 anos em defesa da vida. Erva mate, árvore símbolo do Rio Grande do Sul e com muita história em suas raízes. Tudo começa no século XV. Os indígenas guaranis que viviam na América do Sul acreditavam que a erva era capaz de curar doenças. Através de um ritual místico chamado de Kaá, mantido até hoje, eles evocavam vitalidade, força e saúde. Aliás, a ciência comprova. A erva mate faz bem para o corpo e para a mente. No século XVI, os indígenas tiveram contato com os europeus e a folha verde se espalhou pelo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul é muito consumida como chimarrão, cuia, bomba, mate e a chaleira chiando. Uma tradição que começou com os nativos, passou pelos quilombolas, pelos agricultores familiares e se transformou em uma excelente opção de desenvolvimento econômico. Uma planta que une história, tradição, economia e os amigos nas rodas de chimarrão. Por isso, com iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e da Secretaria da Cultura, o sistema sociocultural e econômico da erva mate torna-se o primeiro patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. Uma conquista dos povos indígenas, dos quilombolas, dos agricultores familiares, da cultura e do Estado. Erva mate, um patrimônio do Rio Grande do Sul. O projeto de lei do vereador Rudinei Candeia, que pretendia ampliar a transparência dos investimentos em publicidade da Prefeitura, foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Um dos argumentos do vereador Rudinei Candeia, autor do projeto, é dar mais transparência aos investimentos da Prefeitura em publicidade, especificando os destinatários, mesmo quando intermediados por agências de publicidade. A bancada de oposição alega que o portal da transparência é de difícil acesso. Eu penso, primeiramente, que transparência nós devemos lutar por ela sempre. O que nós pudermos fazer para que tudo que é gasto, tanto aqui na Câmara quanto pelo Executivo, possa estar acessível ao público, nós devemos fazer. É nosso dever. E eu digo, e sempre falei isso desde o princípio, que eu tenho muita dificuldade para encontrar contratos, eu tenho muita dificuldade para enxergar a transparência no site da Prefeitura, né? Então, recebo muitas pessoas no meu gabinete que nos questionam como fazer, como chegar, como enxergar os números. E, por vezes, nós não conseguimos encontrar também, mesmo sendo vereador, mesmo tendo instrução. E então nós pensamos que tudo que vier para melhorar a transparência deve ser aprovado. Infelizmente foi reprovado esse projeto, né, que visava a transparência nos gastos com publicidade. O que acontece hoje? Por vezes se contrata uma empresa de publicidade e essa empresa, a gente sabe que o dinheiro vai para ela, mas não sabemos o quanto essa empresa destina para outras empresas, ou rádios, ou jornais, enfim, nós não temos esse número visível ao público. E esse projeto visava isso, que esses números ficassem visíveis, que nós pudéssemos ver que a empresa X, que é uma empresa de publicidade, recebeu 100 mil e essa empresa X gastou 50 mil com a rádio A, 50 mil com a rádio B, ou 20 mil com o jornal A e 10 mil com o jornal C. Então, nós precisamos trazer a transparência de verdade. Não adianta ser uma transparência assim que as pessoas não conseguem entender. Aí precisamos fazer pedido de informação que por vezes demoram muito tempo e também não trazem aquilo que verdadeiramente o público quer enxergar, que são os números. O vereador Gil Krug, líder de governo, alega que o portal da transparência já cumpre a função prevista em lei. Primeiramente, o projeto do vereador Candeia é um projeto eleitoreiro, né? Acho que ele gostaria que tivesse ido para votação antes das eleições, até para ter um pouquinho de palanque, né? E não foi. E realmente o voto foi contrário
da maioria dos colegas, porque entenderam a questão do desperdício de dinheiro público. Porque o relatório, qual a Comissão de Finanças realmente fez focado, foi referente a isso. Porque muito importante é a responsabilidade com o dinheiro público. Então, se eu estou criando lei, está obrigando a refazer 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, isso não é responsabilidade com o dinheiro público. Porque a gente se gasta tempo, se gasta efetivo, se gasta pessoal. Então, isso tem que se ter uma responsabilidade. E como foi mostrado no telão, pelas imagens, já citemos no portal da transparência o que é obrigatório pela Constituição Federal e pela lei que regulamenta a transparência de 2013 no município de Passo Fundo. Então, realmente, tratava-se de um projeto eleitoreiro. E lembrando, a transparência ela faz parte da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade das questões éticas administrativas e, com certeza, ela é feita com total clareza no município de Passo Fundo. Todos os anos passa na comissão, como está passando hoje, por exemplo, o encerramento das contas, e o Tribunal de Contas até hoje nunca fez apontamento referente à transparência. Então a transparência ela existe, às vezes os vereadores fazem esse projeto para ganhar uma questão de visibilidade, para depois tirar uma fotinha no mural e sair publicando. Tais vereadores não quiseram publicidade, não quiseram transparência, mas é um engodo, é um enredo que eles criam para ganhar uma visibilidade. Então, realmente, não é isso, a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Não posso estar fazendo lei para refazer 3, 4 vezes a mesma coisa, que isso não é responsabilidade alguma. E eu, como presidente da Comissão de Finanças, nos 4 anos, tenho muita responsabilidade e, com certeza, vamos fazer o que é melhor para Passo Fundo. O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Segundo o INCA, são cerca de 20 mil mortes por ano. Os números são alarmantes. A taxa de mortalidade cresceu 86% em 20 anos. Nós conversamos com o médico oncologista Alex Seidel sobre o assunto. Importante o diagnóstico precoce, né, nessas mulheres, né? Então realizar a mamografia a partir dos 40 anos de idade e repetir anualmente até os 70 anos de idade é o fator mais importante, né? O que diminui mortalidade. Cerca de 30% das mortes por câncer poderiam ser evitadas se essas mulheres fizessem a mamografia. Outro fator importante, mulheres mais jovens, então antes dos 40 anos de idade, perceber alguma alteração na mama, procurar um profissional de saúde para saber se você precisa fazer algum exame de imagem, né? De preferência um ultrassom de mamas ou uma ressonância, para saber se você pode estar desenvolvendo um câncer. Então isso é muito importante, esses 2 exames. Fator de risco, a alimentação saudável está sempre muito relacionada a vários tipos de câncer, né? Fazer atividade física, tentar evitar ao máximo o consumo de álcool, de tabagismo, também está relacionado ao câncer de mama, o uso de anticoncepcional hormonal, avaliar cada caso com o seu ginecologista, e também a reposição hormonal nas mulheres na menopausa também tem que ser avaliado cada caso. Se você tem vários casos na família que podem estar relacionados a síndromes hereditárias, também procurar o profissional para saber se você precisa fazer um teste genético. As formas eram essas que a gente falou: atividade física, né, manter um peso adequado, fazer uma alimentação com evitar o maior consumo de industrializados, né, que a gente sempre fala, embutidos, carboidratos, açúcares, né, isso é o que a gente tem para diminuir o risco, né. Se a gente fizesse uma alimentação saudável, tivesse uma atividade física, tivesse um peso adequado, a gente diminuiria os casos de câncer de mama em 20%. Então isso é o que é mais importante. Hoje a gente já tem a quimioterapia sendo utilizada há muito tempo, a radioterapia também, a cirurgia robótica vem evoluindo muito, mas os outros medicamentos também a gente evoluiu muito. Por exemplo, a imunoterapia, né, que é a nossa ativação do nosso sistema imune contra o câncer, a terapia-alvo, que é analisar a parte genética desse tumor para encontrar possíveis mutações que a gente consiga fazer um tratamento mais direcionado, e também os CAR T-cells, que é tirar o linfócito T da nossa corrente sanguínea, ativar ele e injetar ele de novo. Isso é o que a gente tem de mais novo no tratamento do câncer. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigado por sua companhia e uma boa noite.